Roqueiro do século XIV, já era. Lutador de sumô, paga comédia. Fã de Isekai, vou te pegar. Sejam bem-vindos ao Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Eu sou o André Campos e hoje eu estou aqui com... Isekai Sushi. Isekai Rafael. Isekai Tengu. Exatamente, estamos num outro mundo de aventuras, que é esse mundo onde a gente não fala sobre videogames, que é muito difícil pra gente. Mas fala só de anime. De certa forma. Né? É muito niponizado. Muito Japanimation aqui nesse Verdade. podcast. Na minha época chamava só desenho japonês. É, muito US mangá. Vocês não chamavam de anime? Não existia o termo anime no Brasil na minha época. Uhum. Era só desenho japonês. Caramba, e hoje em dia é ofensivo. Você falar pro otaku. E esses desenhos japoneses aí? O otaku que se ofende com isso tem que se ofender mesmo. Né? E tenho dito também, muito obrigado a você aí que contribui mês após mês nas nossas campanhas de financiamento, né? Seja com o seu sub na Twitch, né? Que você ganha grátis caso você contribua nas campanhas... Caso você assine algum serviço da Amazon, como o Amazon Prime ou Prime Video, ou o que quer que seja, ou né, nas nossas campanhas individuais ali do Patreon, do PicPay, com o Tipa aí, né, que é a nossa nova forma de contribuição aí, que você pode fazê-la por Pix, que eu ouvi dizer que é o pagamento do momento. Uhum. Né? Todas as criançadas só compram com Pix. É verdade. Basta acessar tipa.ai/jogabilidade, que você vai poder contribuir de forma avulsa ou fazer uma assinatura, né? Todo mês ali contribuindo para isso aqui continuar acontecendo. Isso me lembrou de um cara, acho que é do Banco do Brasil, não sei. E tava falando que ele ficou emocionado porque ele viu uma criança vendendo bala na rua. E ele falou, não tenho dinheiro. Ela falou, não se preocupe, tenho Pix. E ele, caramba, olha que legal, o Pix ajudando. É isso que o Pix tá fazendo. Olha que bom, ajuda. agora a criança pode vender bala na rua e receber por Pix. Que maravilha! Gente, a tecnologia é muito boa. A tecnologia é a serviço do ser humano, né? Isso. Assim, a serviço está de nós também, porque graças a ela, você pode comprar camisetas de jogabilidade. Pode comprar sua camiseta que, quero dizer, está de volta em estoque, né? Nós tivemos aí Aproveita! esgotado. A demanda foi grande demais para Chico Rei. Servidores destruídos, pegando fogo. Não, o pessoal do Chico Rei teve que comprar um puxadinho do lado para nossas camisetas. O pessoal lá tirou a própria camiseta e desenhou na mão, assim. Foi isso. Nossa, Mas já está de volta ao estoque as camisetas Jogabilivania e Jogos com Parry, né? Gostoso demais. Gostoso demais. Você pode comprar a sua lá, comprar os outros modelos também, comprar canecas com essas estampas, pôsteres, né? Tudo para transformar aí a sua vida mais jogabilidade, né? Sim. Mais jogabilidade também é o que nós vamos trazer para você agora, porque vamos... Não, é fora da caixa. Que é parte de onde? Mas não é jogabilidade, é que é tudo que não são jogos ou videogames. Mas é Canal, site, projeto, ideia. O jogabilidade é uma ideia. É uma ideia. verdade. A gente falou isso no DLC esse dia até hoje. Aliás, fica manter aí aqui, comentado que um dos benefícios de assinar o Jogabilidade é que você tem acesso ao nosso Discord e, por conseguinte, o nosso podcast extra deve ser seguido. Isso aqui foi tudo roteirizado, tá, gente? Pareceu natural, Isso. mas tudo planejado. Sim. Olha, as horas de treino antes, a gente aqui, O lendo TP roteiro. aqui na frente, ó, passando certinho, a gente tá seguindo. Inclusive essa parte que eu tô dizendo, ó, tá dizendo ali. O TP Vírgula. no caso é o tio Agora- Pedro, é um moço que fica segurando as placas pra gente. Passa para o Tengu. É isso, sim. E aí passa para o André de volta. É. Que sou eu. Vamos falar então sobre o que a gente tem assistido ou lido? Eu não sei, na verdade, né? Tem gente que lê livros nessa equipe Tem. aqui. Eu acho errado. Acho Eu acho muito errado. meio errado isso, mas... Quem quer começar então? Acho que o Rafa que tem mais coisas hoje. Não, porque o meu é uma coisa que eu vou falar num bloco só. Tudo junto? É, Eu achei que você ia falar de duas coisas, mas... são duas coisas num bloco só. Ok, entendi. Você quer fazer seu bloco agora, Rafa? Pode fazer esse bloco agora, se você quiser. Ah, não, eu mas tô que- tirando minha cutícula, pera. Pode Tá, falar. então... Vai, André. Enquanto o Rafa tira a cutícula dele, vou trazer aqui o que eu assisti nas últimas semanas. Aqui, assim, a gente tem muito tempo que a gente fez o último Fora da Caixa, né? Aham. Então eu assisti bastante coisa de lá pra cá. E eu tava pensando o que eu traria, né, pra comentar aqui. Eu e a Clarice, a gente tem assistido alguns dos filmes do Oscar aí.
A gente assistiu aquele filme lá que o cara deixa de ser amigo do outro, aí o outro joga os dedos na porta da casa do cara. Oh, isso, inclusive, é o maior diretor de todos os tempos, né? Esse Qual? tal de Oscar. É verdade, grande. Todo mundo tá vendo os filmes do Oscar agora. Mas Nessa época. acabei que eu vou trazer, na verdade, a segunda temporada de The Legend of Vox Machina. André, eu comecei essa semana a primeira... Que isso? Spoiler? A primeira temporada de Legend of Vox Machina. É mesmo? Aham. O que você achou dos primeiros episódios, Rafa? O primeiro episódio é complicated, né? Assim, é muito... Parece aquele Desencanto. Sei, do Sabe? cara dos Simpsons. Tipo, aí eles estão no bar, aí um vomita na boca do outro. Aí peida, Aí peida, aí pinto. Nossa, aquele primeiro episódio... Nossa, aquele primeiro episódio Aí é complicado. transa no motel, olha como eles são transões. É. Mas assim, você só viu o primeiro? Não, eu vi até o episódio 7 ou 8. Ok, é porque eu diria Tipo assim, que... eles estão... spoilers, não sei. Ó, eles estão na cidade de Castlevania, Uhum. né? E um membro lá, muito importante pra essa saga, encontrou uma pessoa da família dele lá. Foi a última coisa que Se aconteceu. você me tivesse dito isso, eu não ia trazer Legend of Vox Machina, porque eu vou ter que dar spoiler. Mas muito spoiler. É. Muito A spoiler. premissa dessa temporada Não, é tudo spoiler. bem. Eu acho que não vai muito estragar minha bem. experiência. Ok. Mas vai dar spoiler. É. Assim, eu vi um spoiler na thumbnail, o moço que era azul tá branco. Não, foi só da thumbnail mesmo. Ah, é? É. Mas eu não diria que acaba depois do primeiro episódio, Rafa. Eu acho que é uma coisa que ela gradualmente ela vai ficando mais aceitável. Exato. Acho que não tem um ponto assim que tipo, nossa, acabou de ter coisas que me incomodam em termos de comédia. Mas o primeiro episódio e até a metade do segundo são os piores nesse sentido. Porque o final do segundo, pelo menos, tem uma luta, assim, bacana e tudo mais. Você fica, uou, que legal! Parte de RPG, todo mundo se ajudando, blá, 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 dá o ataque que passa pro outro. Mas vai ficando bem mais interessante a história a partir do arco mesmo, né? Porque aqueles primeiros 2 episódios é canon. É canon. Então, é interessante falar isso, né? Porque eu tava comentando sobre Legend of Vox Machina no Twitter recentemente. Peraí, isso aí tem alguma coisa a ver com Critical Role? E, tipo, sim. Pra quem não sabe, essa série da Legend of Vox Machina, que tá no Prime Video, uma série animada, tá na sua segunda temporada, a segunda temporada foi concluída, ela é a adaptação de uma campanha de RPG de mesa que foi jogada a partir de 2015, na verdade um pouco antes, mas publicamente a partir de 2015, pelo pessoal do Critical Role, que hoje em dia é o maior canal da Twitch, pelo menos era quando saiu vazou aquela lista, né, dos canais que mais rendem e tal. E é um grande império midiático a parada hoje em dia, né? Hoje eles estão na 3ª campanha e... Se você não viu eu comentando sobre a minha saga de acompanhar as campanhas, né, do Critical Role no Fora da Caixa aqui, ao longo dos últimos, 2 anos aí, 3 anos talvez, se tornou a minha coisa favorita da vida, assim. Tipo, minha coisa de mídia... Minha coisa favorita pra se acompanhar no geral, assim. Esses adesivos são todos de Critical Role. Eu estou usando uma calça de Critical Role no momento. Não sei se vai dar pra ver. Ó, quem foi ligeiro conseguiu pegar um pouquinho do pé do André. Eu pego direto no pé do André. É verdade. E de fato, né, assim, me tornei muito fã mesmo. Então, acabei assistindo. Quando eu assisti a primeira temporada, eu ainda não tava em dia com a primeira campanha, né? Que essa Legend of Vox Machina, Vox Machina é o nome do grupo da primeira campanha. Todas as campanhas têm um próprio grupo, eles passam no mesmo universo, mas cada campanha tem seu próprio grupo de heróis. E é um universo próprio, né? Universo próprio, Exandria, né? Que é criado pelo Matt Mercer. Tipo, é interessante, porque no começo, na primeira campanha, principalmente, era muito dentro ainda de certas coisas de Dungeons and Dragons, né? Só que a partir do momento que eles foram vendo o potencial de negócio daquilo ali, eles foram se afastando. Então, um exemplo
é que a deusa, né, que a Pike segue... A Everlight. Então, na Legend of Vox Machina é Everlight. Na campanha, ainda ela era a Seren Ray, né, que é uma entidade de Dungeons and Dragons mesmo. Olha aí. Então eles vão mudando um pouco, assim, pra não ter tão diretamente Dungeons and Dragons as propriedades intelectuais, de fato, de D&D. E hoje em dia, né, na própria campanha, se eles forem citar essa entidade, eles não vão mais usar Seren Ray, vão falar já Everlight mesmo. Mas o fato é que o que o Rafa perguntou, né, que eu tava fazendo esse preâmbulo todo pra chegar lá, é que esses 2 primeiros episódios, eles estão lá porque quando eles começaram a transmitir a campanha em 2015, eles já jogavam essa mesma história, esse mesmo universo, com esses mesmos personagens, por conta própria, na casa do Matt, no fim de semana, há uns 2 anos já. E essa história é adaptada de algumas coisas que acontecem nessa batalha contra esse dragão, que tava disfarçado de um cara do exército e tudo mais. Isso tudo é parte de uma campanha que ninguém viu, né, de verdade. Tem um vídeo que eles fazem um resumo das coisas que aconteceram, né? Só que é muito resumido, é difícil de acompanhar e tal, porque é muita história, né, num videozinho curto. E aí eles adaptaram esse pedaço, por quê? Porque esse dragão que eles matam é importante pra segunda temporada. Eu imaginei que seria algo importante pro futuro, assim, porque nesse segundo episódio dá a entender que, tipo, tem mais coisa, né, por trás desses dragões. Dragões? Não tem uma hora que a Killeth, ela chega numa pedra que tem várias rochas Isso, e aí... tem vários elementos de dragão diferentes. Isso. E tem o negócio do passado do Vex e da Vax. É isso, Vex e Vax, né? Sim, sim. Isso, que eles têm a ver que os pais dele morreram por dragão. Exato, É uma exatamente. grande doença que atacava nessa época. E a Vex, ela consegue sentir, né, a presença Ela de um sente dragão. a presença de dragões. Então, pois é. A segunda temporada é sobre esses dragões. E é interessante porque eles pulam, na verdade, o começo da primeira temporada, e até tem um momento que eles mostram um pouco isso, uma cena que eles estão na animação, né, que eles estão acampando, eles vão contar algumas histórias e tal, e aí eles mostram pequenas cenas, tipo, tem uma cena que é a Killeth afogando um anão na lava. Aquilo, tipo, foram coisas que aconteceram Coisas mesmo? que aconteceram, mas que não vão ser adaptadas. Que interessante. Tem a parte que o Vax, ele mata um cara com uma adagada na cabeça, assim, né? Tipo, um cara meio leão, assim. Isso é o Holtz, né? Tudo isso são momentos importantes da história que não foram adaptados, eles pularam esse pedaço pra já começar no primeiro arco, que foi mais popular mesmo, que é o arco dos Briarwoods, que é essa coisa do vampiro, Castlevania, que o Rafa tava falando. Que é muito, muito legal. É muito legal. É o primeiro arco, tipo, realmente muito massa de Critical Role. E sabe que eu sei um spoiler disso por conta de você? Sim. Da negócio da árvore Da lá, árvore, porque que você mostrou a cena depois. Que é relevante pra terceira campanha. É muito Exato. legal como eles conectam as coisas. Enfim. Só que olha que interessante, né? Eu tava com muitas dúvidas em como que eles iam adaptar essa segunda temporada, porque essa primeira temporada da animação, da Legend of Vox Machina, são 10 episódios? Acho que por aí, 10, esse número normal de episódio, de 20, 30 minutos, assim, né? E eles cobrem um período de jogo que é equivalente a mais ou menos 10 episódios. 12 episódios, disseram ali. Que cobrem 10 episódios da campanha de Dungeons and Dragons, campanha de mesa, né? Os episódios lá. Então, né, eles tiveram que cortar muita coisa, mas tipo assim, ok. Eram 10 episódios, ou um pouco mais, um pouco menos, da campanha, foram adaptados pra 12 de 20, 30 minutos. Mas cada episódio tem 5 horas, né, no então, RPG. Mas também o RPG, ele é muito lento, né? Muito, né, conversa, A batalha, né? Então, tipo, tudo isso, né? Muita coisa teve que ser adaptada, mas ok. Esse próximo arco, que é o conclave cromático, que eles chamam... Ok, já aparece dragões cromáticos, ok? Exato. Ele é a maior parte da primeira campanha. Eles são tipo uns 50 episódios da mesa, né? E, tipo, ele é muito grande. Ele é quase como se fossem 5 arcos em um, assim, tipo... Por quê? Qual que é a premissa? No final da primeira campanha, eles estão lá comemorando a vitória deles e tudo mais. E chegam 4 dragões cromáticos adultos. Um deles Elder, assim, inclusive. Um deles é a Lady Gaga. O final da primeira campanha da mesa de RPG deles. Não. O final da primeira temporada da série. Você falou campanha, eu fiquei desculpa. confuso. No final da primeira temporada da série de TV da Amazon Prime,
Eles estão lá comemorando a vitória deles e chegam 4 dragões cromáticos, né? Adultos, um deles é até ancião. Um deles é a Lady Gaga. Né? Um dragão vermelho, que é o líder, que é o Tordak. Um dragão verde, que é meio de... Grama? Terra? Aliás, ele é preto, né? Um dragão preto, que é de veneno, que é o Umbrasil. Um dragão verde, que... Ácido? Eu acho que é ácido, tecnicamente, que é a Raishan. E um dragão branco, que é o... de neve. Que é de gelo. Uhum. Que eu esqueci o nome dele, mas ele é o mais importante de todos. Enfim. Eles... e aí você pensa, pô, como que eles vão... ao contrário, o Brasil é ácido e Raishan é veneno, no caso. Como que eles vão adaptar isso, né, em 12 episódios, né? Eles vão ter que enfrentar 5 dragões, ou aliás, 4 dragões, né? Porque o quinto eles mataram no começo lá. E você pensa, tipo, pô, eles vão rushar demais isso. E aí, eles fizeram o que eu imaginei, o que eu gostaria que fosse feito, que esse primeiro arco é só sobre um dragão. Essa segunda temporada. Porque, faz sentido. De fato, assim, eles vão pra... A premissa da temporada a gente não é capaz nem perto de derrotar esses dragões. O que a gente faz? Vamos procurar esses artefatos, que são os... Putz, como é que traduziria em português? Os Vox Máquinas. Os Vox Máquinas, isso aí. que são... alguma coisa da divergência, como é que chama? Divergente? Porra. Convergente. Resquícios da divergência. Os resquícios da divergência, né? Que teve uma guerra no passado que tinha esses itens mágicos de vestígios da divergência, obrigado. Que tinha esses itens mágicos que foram usados por campeões dos deuses para lutar nessa guerra, e hoje em dia eles estão espalhados pelo mundo. Então, basicamente eles indo atrás desses itens para conseguir enfrentar os dragões. E tipo... É muito complexo como que eles vão pegar esses itens e cada um deles vai conseguir se tornar mais forte e tudo mais. Eles vão literalmente viajar por todos os planos, assim, ou quase todos os planos. Eles vão ir pelo mundo inteiro, sabe? Então é uma puta saga mesmo, esse arco dos dragões. Uhum. E eu achei muito acertado eles lidarem só com um dos dragões nessa segunda temporada. E você sabe se foi boa essa temporada pra ter mais? Porque eu vi o pessoal gostando muito dessa temporada. Então, eu achei ela melhor do que a primeira. E eles já confirmaram a terceira temporada, pelo menos isso. Bem a Deus. Torcer pra ter mais 2 depois dessa terceira, pra completar os dragões. Eu até consigo imaginar eles fazendo em, sei lá, 3 temporadas, sabe? Tipo, essa mais uma e uma outra. Ok, né? ok. Não precisa ser 5 também, sabe? Tem dragões que o processo é mais rápido. Tem alguns que o processo é mais rápido. Ok. Assim... Você falou que eles não são fortes o suficiente pra vencer os dragões, eu imagino que não. Mas eles têm no segundo episódio, eles lutam muito bem, assim, tipo... sabe a maneira como eles conseguem vencer o dragão? Como o André tava falando, é uma equipe que já jogava RPG há 2 anos, né? Então os personagens pro mundo de D&D são fortes. E aquele dragão azul, que era o Brinside, se eu não me engano, ele era o mais fraco. E, sei lá, eu não sei como que eles derrotam ele na mesa, mas na temporada, né, na animação, eles encontram meio que uma forma, né, espertinha. Eles encontram o ponto fraco dele. Eles conseguem explorar o ponto fraco do dragão e tal. Onde os 2 rios se cruzam. Exato. Então, ele... Aqui o negócio é muito essa primeira parte, assim. Você já vê alguns dos personagens conseguindo seus vestígios, mas eles ainda estão bem longe, assim, de conseguir enfrentar o Tordak, que é o mais forte de todos, né? Gostei muito dos personagens. Assim, no começo, né? Os episódios eu tava, tipo, preguiça de alguns. Mas, nossa, eu tô tão apegado a eles agora, assim. Tipo, eu achei que o Bard ia me irritar pra caramba, mas tô gostando dele agora. Não, e você vai gostar mais dele ainda na segunda, porque eles exploram muito... que ele tem essa coisa muito irritante na superfície, mas é pra esconder uma parte insegura, né? Uma parte de se abrir emocionalmente ali e tal. A Clarice perguntou quem é o meu favorito até agora.
Eu acho que é o que tá sendo o principal desse arco que eu tô, do arco dos vampiros. O moço com cabelo branco. O Percy. Faz sentido você gostar dele nessa primeira campanha. É interessante isso, porque, tipo, agora... E isso é uma coisa que acontece na mesa também. Quando acaba esse primeiro arco, né, dos Briarwoods, o Percy, eu sinto que pelo resto da campanha, na verdade, ele tá sempre meio deslocado. E meio que tem que encontrar alguma coisa pra ele fazer, assim, pra ele participar melhor da história. Porque ele meio que concluiu a história dele ali. Tô fazendo até cosplay de Percy aqui. Pois é. E nessa temporada da animação, eles tentam encontrar realmente pra cada personagem, né, um propósito, um objetivo, uma coisa pra ser feita. E eu gosto muito como que eles fazem isso, porque você pensar que são 7 protagonistas, né? E eles tentam dar a todo mundo tempo equivalente de destaque, né? Todo mundo tem o seu momento de brilhar, assim, tem o seu momento de se desenvolver, né? Sim, e é muito difícil isso, né? E aqui o jeito que eles fizeram isso, uma das formas, né, que eu gostei bastante, que não acontece na campanha, é que tem um bom momento que a equipe divide. Eles ficam em grupos diferentes, cuidando de coisas diferentes, e aí dá pra dar mais destaque pra eles quando eles estão em times menores. Eu achei muito acertado. Tipo, tem umas coisas, por exemplo, que assim, basicamente, tudo que eles mudaram eu preferi. Porque, por exemplo, a essa altura, né, do Chroma Conclave, eles já estão level, sei lá, tipo... 15? Não, acho que não chega... Uns level 11, 12, alguma coisa assim, sabe? E no final da campanha mesmo, né? Já tem personagem de level 20, tem personagem de level 18, 19 e tal. Porque nessa época o match ainda fazia por XP, né? Não por milestone, a evolução. E quando você tá no level 12 por aí... e você tem um clérigo na equipe, morte meio que deixa de ser um problema, né? Especialmente porque nessa época o match ainda não fazia o lance de ressurreição exigir... Rolagem. Não, exigir o cristal, o diamante. O diamante. Ele só cobrava o dinheiro equivalente, né? Você, tipo, não precisava ter a preparação de ir numa loja, encontrar um diamante e tal. Então, tipo, alguém morreu, essa pessoa... Isso, o pessoal, eles morrem, não como eles morrem, eles adoram morrer. Mas alguém vai lá e revive. E aí, tipo, depois de um certo tempo, ok, ele morreu, né, vamos reviver aqui. E perde um pouco do impacto, assim. Então, quando personagens vão morrer e ser ressuscitados nessa temporada, é pra ter um impacto narrativo e consequências de fato, né? Então, pra quem... né, vai saber do que eu tô falando, né? De um personagem pra conseguir que o outro seja revivido, faz um pacto, né? E tem um outro momento, por exemplo, que o Grog tem uma morte dele que, assim, é muito chocante, mas que, tipo, ele sai sozinho num dia e ele tá com a espada amaldiçoada. Enfim, ele tá com a espada amaldiçoada e a espada... Numa rolagem ruim que ele deu ali, a espada toma a vida dele. E ele cai, tipo, o povo depois, tipo, eita, ele morreu. Vamos reviver ele. Tá me lembrando daquele moço do Power Rangers novo lá, que ele morre todo episódio porque ele mente. Não faço ideia. Não é? Do que você tá falando. Ok. E aí, tipo, ficaria meio estranho. Ah, ele morreu, vamos reviver. Beleza, continua a história, né? Não tem um impacto narrativo. Então, por exemplo, ele tem ainda essa espada amaldiçoada, que é maravilhoso, que a espada é dublada pelo Matt Mercer, assim, é muito bom. E é ótimo. O lance dessa espada é maravilhoso porque ela é tipo uma espada que ela quer... Ela é maligna, ela quer o mal, ela quer dominar o mundo, ela quer sangue, morte, destruição. E ela caiu nas mãos de um cara que, ok, ele é forte, ele mata e tudo mais... Mas, tipo, ele não tem ambição absolutamente nenhuma, sabe? Então, as conversas dele com a espada são muito boas. Só que aí, quando ele vai se desfazer dessa espada, né? Abandonar essa maldição, o preço pra ele é que ele perde toda a força física dele. Ele vira um Grog fraquinho, assim, todo mirradinho. Isso não acontece na campanha, né? No RPG, mas é tão legal, tipo, ver... porque aí vira um momento do Scanlan e da Pike tendo que cuidar dele. E aí o Scanlan e a Pike ficam mais próximos. E tudo, sabe, tudo muito bem pensado narrativamente pra justificar as coisas. E usando isso do Grog, porque depois ele vai ter que aprender de onde vem a verdadeira força dele. Que também, esse é um arco que tem na campanha, mas ele, tipo, ele chega na resposta imediatamente, assim, né? Ele não passa por uma jornada. Então, tipo, as mudanças todas estão melhorando a história que já existia. Tudo que às vezes parece mais simples porque é um jogo de RPG e tem mecânicas, eles tentam justificar. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu contei pro Sushi
Que eles, quando vão enfrentar um dragão uma vez, eles pegam o bastão imovível, como é que chama? Immovable Rod. Que é um item de D&D, que é um bastão que você clica ele assim e ele fica parado no tempo e espaço ali, sabe? Tipo, ninguém consegue mexer ele. Então eles eles entram dentro do corpo do dragão, eles teleportam pra dentro do corpo de um dragão. Caramba! E ligam esse bastão lá dentro. Então quando o dragão tenta voar, ele é rasgado de dentro pra fora por esse bastão, porque ele não consegue, né? O bastão tá lá. E eles fazem algo parecido aqui, só que não é o bastão, é um outro item que uma personagem vai dar pro Scanlan num contexto, né, especial e tudo mais. Então, muito bom o trabalho de adaptação. A gente tá falando muito sobre o trabalho de adaptação do Last of Us, né? E aqui, pô, eles estão muito tendo esse cuidado, né, de dar sentido e dar propósito pra tudo que acontece e tudo mais. Então, pô, gostei demais. Gostei mais do que da primeira temporada. Quem é o seu personagem favorito? Putz. Meu personagem favorito. Desses daí, obviamente. Do Vox Machina. Pior que eu não amo nenhum deles. Que isso? É verdade, eu acho os personagens... É porque eu comecei pela segunda, né? Eu acho os personagens... é outra parte, né? Eu acho os personagens da primeira parte, eu acho eles muito simples. Talvez seja o Scanlan. Talvez seja o meu favorito, assim. Pela complexidade emocional que ele apresenta, sabe? Mas de fato, eu acho que os personagens nessa versão, né, da adaptação, eles são mais interessantes. Mas se você me pede pra escolher um da campanha de mesa mesmo, eu não amo nenhum deles, de fato, assim. Mas e na adaptação? Na adaptação, na adaptação acho que é o Scanlan. Ok. Eu acho que ele tá sendo um personagem que começou mais de baixo, assim, né? Em termos de... será que eu curto esse personagem? E ele tá crescendo cada vez mais, assim, no meu conceito, com base nos momentos e coisas que ele tem sido confrontado, né, a fazer e tal. Achei bem legal. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas esqueci. The Legend of Vox Machina, então, tá no Prime Video. Que se você assinar, você pode dar um Amazon Prime Gaming pra gente. Um sub. Jogabilidade, sub Prime. Isso. Ó, a Kiki perguntou, será que um dia vai ter desenho da segunda campanha? Já confirmaram. Eu fiquei muito impactado. Como assim confirmaram? Já foi anunciado. Mas por quem? Quem tá fazendo? Mesmo pessoal. Não, mas e vai sair na Prime também? Vai. Caramba, como que vai ser o nome? The Legend of? Não, The Mighty Nine. Ah, The Mighty Nine. The Legend of Mighty Nine. Mas são 9 mesmo? São 9 protagonistas? Não, essa é a piada. Ah, ok. Mas, Rafa, no fim... Enfim, não vou falar nada. Eu falei sobre isso quando eu falei a segunda campanha é perfeita e maravilhosa, incrível. O Matt Mercer que tá fazendo o Ganondorf mesmo? Tá fazendo o Ganondorf? No Tears of the Kingdom. Ah, não sei. O Ganondorf fala, o pessoal tá falando que é o Matt Mercer que tá fazendo o Ganondorf. Ele provavelmente não pode falar ainda, né? Eles geralmente só podem falar sobre quando o jogo sai, geralmente. Eu achei que você ia perceber quando você viu esse trailer, porque ele fala e... É que tem muita gente com a voz parecida com a dele. Ah, ok. Direto, tipo, tem muitos tweets dele, tipo, não, gente, não sou eu, não. Eu entendo porque que vocês achariam, mas não sou eu, não. É porque ele já fez... Ele já interpretou o Ganondorf num fan-filme dele aí. É que eu não lembro da voz, não ouvi muito. Eu só ouvi no dia do... Como assim você não revê esse trailer umas 10 vezes por dia, pelo menos? Pois é. Eu não vi esse trailer. Nenhuma vez, 0 vezes. Tá aí. Assim, é bom trailer, bom trailer. Tem Banjo-Kazooie. Mas enfim. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Falando em anime, medieval, fantástico, fantasia, falando em anime, desenho, eu vou trazer um anime, é isso. E esse vocês não vão acreditar, gente. Vocês não vão acreditar. Ai, meu Deus. Mas aí você cai. Olha aí. Mas há quanto tempo o Rafa não fala de um Isekai aqui? Faz tempo. Eu acho que eu falei, tipo, uma vez de um Isekai. Você falou umas 15, 17. Não. Rafa, você falou de Isekai inúmeras vezes. Não, gente, eu não falei. Falou sim.
Eu devo ter falado umas 2 vezes de Isekai, mais ou menos, aqui. Mais ou menos vezes 10. É que, sei lá, acho que eu falei uma do Slime, porque é um Isekai que eu gosto muito, eu vou trazer ele aqui de novo agora. Falou. Eu falei do da Aranha. Falou. E alguma vez eu falei, tipo, genérico, assim, que eu achava Atualmente of the Isekais. Bookworm. Falei? Ah, porra. Falou. Recente, eu Pelo falei. menos 4, Falou de Shield Hero. Não falei de Shield Hero. Falou. Falei mal. Mas falou? Não, mas falou. Você Ok. falou de vários, Rafa. É. Vários, é. É que você já teve alguns blocos de animes da temporada. Aí você falava de uns 5. ok. O 4 dos 5 era Isekai. Direto era isso. Eu diria umas 5, 6 vezes, Rafa. Eu diria que umas 2 vezes no máximo, mas... Puta, eu falei esse nome, né, Raída? Eu nunca não vi ele depois. Eu vou falar de um Isekai aqui que me surpreendeu, que começou o anime dele agora nessa temporada. E eu achei ele muito bacana. E tal qual todos os outros animes hoje em dia, é feito pela Mapa, o anime. Né? O domínio de todo o mercado. da Exato. animação. Que eu não sei se o Tengu, que é mais chegado aqui nos animes, conhecem, é o Camping Cooking... Não, porra. É o Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Nunca ouvi falar. Ou Tondemu Tsukiro de Isekai Horomeshi. Tá aí. Tá bom. É isso. Qual é a premissa dele? Pera, já não tá no nome? Qual que é a premissa dele? Acabou. Qual que é a premissa dele? É um cara que ele vai fazer um camping com fire in Another World com o absurd skill dele, entendeu? Ah, entendi. Obrigado. Não, mas ele é... Primeiro, ele é um Isekai não criminoso. Ok. Olha, já é uma parada, assim, assustadora. Ele é baseado... Sim, é baseado em light novel, que antes era uma web novel. Como 90% dos Isekai. Exato, como 90% dos Isekais. E... Talvez o anime, eu não sei, porque o anime ainda não terminou, né? Mas talvez ele vá ter Eti em algum momento, eu não sei. Tipo, quando tiver mais as deusas que aparecem e tudo mais. Mas ele, por enquanto, assim, nossa, é um anime muito bonito, muito bem animado e sem essas coisas de Isekai de peitão e harém, não tem nada disso. Por quê? Escravo. Porque ainda não teve episódio suficiente. Não, porque eu li 5 livros já dele. Olha. Quando eu vi o anime e gostei, eu falei, caralho, vou ler. Aí comprei no Kindle, li uns 5 de uma vez, aí cansei e fui ler outro livro. Rafa, Mas vou voltar pra terminar de ver. a habilidade absurda dele, que é citada no título, é comprar coisas na internet e aparecer na frente dele? Então, o negócio é... Um reino tá fazendo uma magia pra invocar 3 heróis, blá, blá, blá. E, sei lá, que são 3 adolescentes, né? Do ensino superior... Ensino superior não, do ensino médio. E aí... Ele tá, sei lá, atrás dos 3 adolescentes, ele é um adulto já, ele tem 26 anos, alguma coisa assim. Um adolescente. E ele tá atrás deles no farol, assim, sabe? E aí ele vai pra esse outro mundo também. Então, tipo, todo mundo lá aparece com a profissão, sei lá, herói de outro mundo, ele é, tipo, vítima de outro mundo, que foi sem querer. E ele não tem status absurdo, ele não tem nada disso, ele só tem uma skill que é supermercado online. É a skill dele. E com essa skill, ele consegue abrir um prompt de supermercado e botar dinheiro do mundo, desse mundo que ele tá. Tem que pôr dinheiro, então. Tem que pôr dinheiro. Entendi. Uma das grandes coisas dele é como ele vai conseguir dinheiro pra continuar comprando as coisas, né? E sobreviver. E vivendo, e sobreviver. Então a skill dele é isso daí. É fazer compras de supermercado online, né? Parece uma caixinha com as compras que ele pediu. Cara, a impressão que eu tenho é que a pessoa um dia pensou, nossa, eu tô precisando comprar tal coisa, vai na internet. No processo de comprar essa coisa, a pessoa pensa, tem a realização, nossa, como é mágico viver no tempo que vivemos, onde a gente pode ir na internet clicar numa coisa e essa coisa aparecer às vezes no mesmo dia na nossa casa, né? Que coisa... Uma ideia de anime. Mas as ideias mais simples são as mais geniais, Sushi. Então, e aí o negócio assim, mas eu acho o Bernardo, ele faz a conversão, tá na moeda do mundo dele. Cara, mas tem a bolsa de valores de conversão da moeda do mundo. Não, ele não faz, eu digo, o supermercado já tá na moeda daquele mundo, entendeu? Entendi. Isso. O
O negócio é, ele percebe que esse reino onde ele tá... Então eu vou dar spoilers mínimos do primeiro episódio, tá? Pode dar todos os spoilers. Tá, do primeiro episódio, então. Do último. Ele percebe que esse mundo, que esse reino que ele foi invocado, na verdade ele tá sendo meio pilantra, assim. Tipo, ele fala, não, nosso reino está pobre, porque o reino do norte tá atacando muita gente, blá, blá, blá. E aí ele percebe, não, o rei, porra, tô vendo aqui, ninguém tá pobre aqui, não. O povo pode estar passando fome, mas vocês não estão. Então esse cara tá tentando usar, né, gente? Ele falou, então eu sou só uma vítima, blá, blá, blá. Posso ir embora? Pode, toma 20 moedas de ouro e vai embora. E ele quer fugir desse país. Essa é a primeira coisa que ele faz. Eu vou fugir daqui, esse lugar não me parece bom, eu quero um lugar bom pra mim viver, né? Pra mim sobreviver. Então ele pra fugir pra outro país, acontecem coisas, ele contrata um grupo de aventureiros pra seguir ele até a fronteira do outro país, né? Porque as estradas são perigosas, monstros e blá blá. Só que o grande negócio, então, desse anime é que, na verdade, ele é tipo um anime de culinária. E até a própria light novel, ela é metade historinha, metade um livro de receitas. Porque... Pegar volume. Não, porque grande parte da coisa legal é... Ele tem essa habilidade de comprar coisas online, então ele pode fazer 1 milhão de receitas diferentes. Ele adora fazer receitas diferentes. Então, quando ele tá fazendo... quando ele tá fazendo uma das receitas pro pessoal dos aventureiros que estão levando ele pra lá, ele faz um porco com gengibre lá, parece muito gostoso. Tem esse monstro observando de longe. E esse monstro é um Fenrir, é tipo um monstro lendário, lá, lá, lá. E ele faz um pacto com ele, ó, eu vou ser seu familiar, enquanto você, né, é tipo, até você morrer, só que você tem que me alimentar 3 vezes ao dia, né, você vai ser responsável por mim. Aí ele, tá bom. Então, o grande negócio O Fenrir é esse cachorro da coisa. Exato, é um cachorrão, o Fenrir é um lobo de raio. Uhum. É ele fazendo as mais diversas comidas pros familiares dele. Que é tipo um cachorro, depois ele ganha um familiar que é um slime, bonitinho, depois um dragãozinho. E aí, tipo, ele, hoje eu vou cozinhar o quê? Ó, a gente conseguiu caçar peixe. Ah, então, ó, se eu comprar tal tempero com tal coisa, eu consigo fazer tal receita. Aí o livro vai mostrando assim, ele pensando, eu vou primeiro cortar isso, fazer aquilo, aí eu posso deixar isso daqui marinando tanto tempo, e aí eu deixo o macarrão, blá, blá, blá. E aí também ele tentando adaptar alguns ingredientes desse mundo que ele tá, tipo, tem esse pássaro avestruz gigante aqui. A carne dele parece com tal coisa, então eu vou usar ele pra fazer karaguê. Aí mostra como é que ele faz o karaguê dele, aí ele vai fazendo as compras online. Então é muito bonitinho, é fofo, e não é que nem os outros isekais, assim, entendeu? Eu acho que será que a Clarice ia gostar desse anime, Rafa? Eu acho que sim. Ela gosta dessa parte culinária, né? Se for aprofundado e interessante o suficiente, talvez ela curta. Então, o anime, ele não dá o foco que o livro fica dando culinária. Porque eu falei, o livro, acho que metade dele é ele explicando as receitas que ele tá fazendo, né? E o anime vai mais rápido, né, em relação a isso. Mas ele ainda passa, assim, pelas receitas e muito bonito ele fazendo. Mostra, assim, o passo a passo. Gente, é porque eu só trago pra vocês isekais que são bons. Se eu falasse tanto isekai ruim que eu já vi... Você fala do isekais ruins pra gente. De vez em quando ele faz um apanhadão, mas eu gosto também. Eu gosto de ouvir sobre isekais ruins. Mas, ó, o Sony fez uma pergunta interessante lá em cima, Rafa. Você tem como me garantir que esse lobo não vai virar uma mulher peituda daqui a 3 temporadas? Tenho. Eu tenho porque, como eu falei, eu fui lá e li o livro, eu li uns 5, 6 livros. E o livro vai muito mais do que a primeira temporada vai. Com certeza. A primeira temporada já acabou ou ela tá rolando ainda? Eu acho que ela tá pra acabar. Falta, tipo, uns 2 episódios pra acabar. Comparando com as histórias nos light novels, cobre quanto a temporada? O primeiro livro? Parte do primeiro? Eu acho que vai acabar cobrindo o primeiro e o segundo livro. Ah, nossa, já? Tudo isso? Porque o primeiro é light novel, né? É muito pequenininho o primeiro livro, principalmente. É light, não é heavy novel. E aí, tipo, na abertura e tudo mais, nem tem o terceiro familiar dele, que é o dragãozinho. Né? Que é o
o Dora-chan, que é o nome, que mas é um menino. Rapidamente, a gente sempre usa esses termos e apareceu ali no chat o apropriado Felipe perguntando o que é Isekai? Isekai é um tipo de história em que alguém cai em outro mundo. É que Isekai significa outro mundo. Então, tipo, o Digimon é um Isekai. Esse anime é um Isekai. Mas quando a gente fala especificamente de Isekai, é uma ressurgência recente que tem aí desse tipo de história que geralmente é sobre alguém indo com as suas habilidades... Overpower. Pra um... tem um cheirinho, né? Como é que você definiria esses Isekais É modernos? um Incel-kai. Mas sempre foi mesmo assim, cara. Porque o Isekai quintessencial é Sword Art Online. Então, Não, eu concordo. Tem a discussão que não é Isekai, mas em espírito é. Total Isekai. Pra mim é. O Incel-kai quinta essencial é um Mushoku Tensei, que é horrível. Sword Art Online. Eu acho que é Sword Art Online Sword Art também. Online. Eu acho que é Mushoku Tensei. Que é, pelo amor de Deus, esse é o Isekai mais criminoso que eu já assisti, sério. É um nível de criminosidade, assim, que eu é o que eu fiquei pensando, é aquele que eu fiquei pensando. Isso não podia estar passando na TV. Gente, isso aqui tem que ser vendido numa caixa preta, assim, pra mais de 18 anos, porque puta que me pariu. Tem tudo. Tudo que você imaginar de ruim de Isekai tem naquele Isekai. A parada esse gênero que não é recente, mas tá tendo esse... Tá na moda já faz aí uns, sei lá, quase 10 anos já que tá Não, 10 não. Eu chutaria que mais. Quase uns 20. 15, 20 aí. na moda pesada do jeito que tá agora, é porque agora é muito Isekai. Nos últimos anos Eu diria aí. que tem ficado mais, mas eu acho que ele tá na moda meio que desde Sword Art Online, né? Eu acho que... Então, por isso que eu falei Sword Art Online, porque ele é meio que o pai do Isekai moderno. Né? Porque falaram, Digimon é Isekai, Hey Earth é Isekai, E no Yasha tem a discussão se é Isekai ou não. E o Hakusho... E o Hakusho... Bleach é. Bleach é Isekai, eu considero. Mas aí, o Sal é de 2012, falaram no chat. Então, tá aí, quase 10 anos. 10 anos. Mas a parada que eu ia comentar é esse gênero, ele tem o pequeno grande problema que é esse conceito de que uma pessoa comum do mundo que a gente está, do nosso mundo normal, digamos assim, É especial no outro mundo. é especial em outro mundo. Aí eles pegam esse tipo de história pra pegar uma pessoa, né, comum, que, sei lá, tá cansada, que é só uma pessoa qualquer, e faz esse Power Fantasy Exato. pro indivíduo comum. Só que esse Power Fantasy aí começa a colocar o quê? O Power Fantasy em cima da mulher, o Power Fantasy em cima disso e aquilo. Então, Escravidão. e vai por uns lados que, nossa, mas o que não falta é Isekai, sim, com as temáticas tenebrosas por causa disso. Aí, por outro lado, também começaram a te pegar essa ideia da moda do Isekai e começar a fazer comédia em cima disso, de coisas absurdas, né? De temáticas, como o cara vira o slime, né? A menina vira aranha. Esse cara aí tem o poder de fazer compra na Amazon, Compra sabe? online. E aí, ele é um anime mais comédia. Ele não tem lá muita ação. Ele mesmo não é um lutador, o personagem principal. Aí, obviamente, a parte do Power Fantasy é que todos os familiares dele são muito poderosos, né? Mas ele mesmo não é... Ele não é nada poderoso, mas o negócio dele é cozinhar e querer viver uma vida tranquila e sair atrás de tranquilidade. Mesmo com... E é legal que ele vai criando uma relação com os familiares meio que de pai. Assim, ele pensa assim, tipo, o que eu vou fazer no livro, né? O que eu vou fazer para as crianças hoje jantarem? Já sei, vou fazer peixe frito, porque a gente conseguiu peixe outro dia. Aí mostra ele, né? Ele fazendo a logística dele, do que ele vai comprar ali no mercado pra fazer depois. É muito bacana. É muito bonitinho. Ele tem uma formulazinha, assim, de vez em quando, que é tipo... Pô, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma comida agora e depois ele vai fazer uma oferenda pros deuses, que depois, né, tem tipo uns deuses que ficam, ele tá conseguindo comida de outro mundo, eu quero que ele compre uma coisa pra mim, né? Aí ele fica comprando coisas industrializadas pros outros deuses, que são deuses desse mundo. Ele só consegue comprar comida se ele quiser comprar um guarda-chuva. Então, ele tem um mercado online, então ele consegue comprar outras coisas. Tipo, não sei se você viu aí no trailer, ele tira um fogãozinho, verdade, uma panela. Um cooktop, né? Ele pode comprar gás, né, pra ligar. Então ele pode comprar várias comprar uma Glock. Exato. Então, não, né? Porque não vende no supermercado online. Pô, depende do país. Mas é Japão.
Acho que no Japão No Japão ninguém é um pouco pode mais comprar uma difícil. Glock online, né? Mas é muito legal, é muito fofinho. Dá pra contratar a barra pesada online. Dá. Então, ele chama a atenção dos deuses porque ele pode comprar coisas que eles não têm acesso de outros mundos, né? Aí eles só, tipo, ficam dando bênçãos, assim, pra ele. É legal, é divertido e é fofinho e tem comida. Nossa, meu Deus do céu, eu lembrei do negócio. Porque as comidas são muito bonitas, principalmente no anime. E mesmo no livro eu ficava, caralho, tô salivando aqui. Eu comecei a pedir muito mais iFood no mês que esse anime, que eu comecei a ver Você esse anime. usou o seu absurdo skill também. Ah, usei o meu absurdo skill de iFood. E eu comecei a pedir muito mais sukiá também. Que é um gyudon, né? Uma coisa assim que ele faz, né? Majoritariamente comidas japonesas. Que é bem bacaninha. E aí eu queria aproveitar um gancho pra puxar pro anime do Slime. Que eu fiquei triste com uma coisa com o anime do Slime, Rafa. Fiquei muito triste. Um pequeno spoiler do anime do Slime. Como é que chama o anime do Slime? Bota Slime. Slime anime. Porque assim, Rafa. Eu tava no... Esse é do filme. Esse é 2 meses atrás. Ah, não, isso é filme. Porque não teve temporada 3 ainda. Não teve... Só teve temporada 2. Eu tava no Sogo com a Thalissa esses dias. Aí 2 anos. E a gente viu... Deve Tipo, ser as isso. capas das light novels, eu acho, do Slime. E eu vi uma capa e eu fiquei triste. Assim, uma coisa que o anime do Slime tem... O anime, mais do que o livro, né? Porque o livro não tem figuras. É eti. Não, mas nem é isso. Não? O quê? O Slime vira pessoa. Ah, ele pode se transformar... Isso, nossa, isso é tipo da primeira novel. Eu li a 15ª recentemente. Ele pode se transformar em qualquer coisa que ele comeu, né? E tem um momento que ele come o corpo de uma pessoa e ele pode se transformar em um ser humano. Eu fiquei... Quando eu vi isso, eu fiquei triste. Não. Ele alterna entre as duas formas. Ele fica mais principalmente no corpo de ser humano, O inclusive. que você vai falar também? Então, eu... Pera, tem algum comentário a fazer. É de comer o Pra homem. explicar. Ele é capaz de se transformar em cu de curioso? Então... É capaz. Porque eu fiquei triste, eu falava, no começo eu não sabia disso. Eu achava que ele era uma slime e a história seria sobre ele ser uma slime, mas não é. Não, a história, inclusive, ela é uma história que vai escalando muito. Vou criar uma temática... Ops, abandonei ela no 6º episódio. Aí, porra, enfia no cu então, né, cara? O fato dele ser um slime não é é um flavor muito legal pra história, porque ele é um monstro, ele vai criar uma cidade de monstros. Lembra quando eu falei daquela vez? Mas a coisa principal, eu diria que une essa história toda é a cidade que ele tá construindo. Entendeu? E mais do que isso, a nação que ele tá construindo. Tanto que os livros focam muito nisso. Tem livro que metade do livro é uma reunião que ele tá tendo. Aí é uma reunião com vários países, ele vai negociar política de não sei lá o quê, aí vai negociar o que vai importar, o que vai exportar, como é que vai fazer tal rodovia aqui. E é muito interessante. É uma das partes que eu mais gosto das novels, é ver ele estabelecendo como vai funcionar as políticas dentro do país dele, inclusive. Como vai funcionar esgoto, como vai funcionar tudo. Como vão se desenvolver todas as tecnologias ali dentro. E os atritos deles com as nações adjacentes, né? E a saga que tá agora na Light Novel é uma saga que lembra um pouco, acho que é a saga que o pessoal mais gostou antes, que era a saga que foi adaptada na 2ª temporada, que é um país que vai invadir eles, só que dessa vez tem esse império que é falado desde o comecinho, que é o Império do Oeste, e esse império tá invadindo Não, é o Império do Leste, e esse império está invadindo o Oeste. E é uma saga de guerra, assim, sabe? E tem personagens muito interessantes, tem Power Fantasy, tem lutinha pra caramba, tem o Slime sendo foda e como é que é? Tá passando todos os poderes e não sei o que, defendendo o país,
Mas apesar desse clichê, eu ainda acho o anime mais... O anime não. A light novel mais divertida que eu li, assim, até agora. Uma coisa que na light novel, por exemplo, é bem explícita e no anime não é que o personagem principal, desde que ele virou um slime, ele não tem mais nem gênero, nem sexualidade. Então, tipo, ele é um personagem... nem é gender fluid, mas, tipo... Não, A gênero. A gênero, isso? Uhum. Então, tipo... A pessoa vai falar alguma coisa pra ele, tipo... como é que eu posso falar? Fala, você dá o dano em cima de fulana. Fala, não, eu nem tenho mais sexualidade, eu não tenho mais esse tipo... E ele acha explicitamente ambos os sexos bonitos, assim, tipo... acho isso legal para um isekai, principalmente que o pessoal é muito incel, né? O slime tecnicamente é um fluido, verdade, desculpa. Né? Só que ele não é gênero fluido, porque ele não vai para nenhum dos gêneros. E eu queria muito que um dia, não sei, talvez, quem sabe, essas novels viessem em português. Mas tá lendo em inglês. Tipo, nenhuma delas tem em português, assim. Sim. Tipo, a que eu li do Cooking Campfire, eu li bastante da Menina Aranha. Tem alguma? Tem, né? Que o Tengu já trabalhou traduzindo, né? Tem várias. A Sword Art Online, por exemplo. As mais né? famosas são No Game No o Life. Fate, No Game No Life. Sei. Tem mais outras, mas eu não... Tem light novel sendo publicadas no Brasil. ReZero. ReZero tá traduzido? Sim. Falaram no chat que sim. E aí, tipo, gostaria... essa é uma light novel tão... famosa, né? Hoje em dia, do slime, tão popular. Eu queria que eles traduzissem ela. Dito isso, eu fico muito feliz pelo Kindle, porque tem uma possibilidade de comprar e ler essas coisas sem ter que esperar chegar, sabe? Uhum. Mas gostaria muito que pudesse vir pra cá. É uma história muito, muito divertida, muito massa velho em alguns momentos, mas com esses toques aí que eu falei de política e negociação, que são bem diferentes, assim, pro gênero. Então, recomendo a light novel do Slime e recomendo o anime do Camping Cookfire in Another World with My Absurd Skill. Que ambos tem na Crunchyroll, inclusive. Vamos lá. Sabia que tem novel de Naruto sendo publicado no Brasil? É mesmo? Novel? Novels no plural. Adaptando a história normal mesmo. Não, são novas histórias separadas, assim, histórias paralelas, ok. focadas em personagens específicos. Eu não li nenhuma, mas achei interessante o fato de existir. Cadê a minha light novel da história do Konohamaru? Da Tenten. Isso. Finalmente vão contar a história da Tenten? Finalmente, né? Eu preciso no banheiro. Nossa, eu preciso no ventilador. Eu preciso Agradecer os subs. agradecer aos subs. Vamos agradecer aos subs. Se tiver logado aqui, né? Se não tiver logado, aí fudeu. Ih, não tá logado, gente. Desculpa. Mas sim, muito obrigado. Todo Muito mundo deu obrigado sub. a todos. Que eu só lembro de logar pro Vértice, né? Você aí que deu sub, obrigado. Eu vi falando aqui, ó, que tomou um ad e lembrei do Prime. Aí, o ad é uma publicidade Pois é. do sub que tem. O ad é uma publicidade? Não acredito. Pois é. Involuntário até. Tem os personagens do Vox Machina que faz? Tem. Esse daqui é a menina lá, né? Isso, é menino. Com certeza é a menina lá, não tô vendo. Aqui, ó. Eu não consigo ver. Não consegue ver da câmera aqui? Deixa eu puxar. Não, tá a com tela chat pra em cima. peraí. Tá. A druida. A Keyleth. Aponta, agora eu consigo. Keyleth. Esse daqui é o Perry. Perry. Isso, O Perry. Perry e o Ornitorrinco. Percy. Esse daqui é o Bar. Isso é o Bar. Scanlan, sim. Quem mais? Tem todo mundo aqui? Tem. Esse daqui é o Grog? Não. O Grog tá aí. O Grog aqui. Isso. É o Kratos. Esse, ele é o Kratos. Todo mundo aqui. Tá.
Tem até personagem que você não conhece ainda. Tô procurando o Vex e a Vaxer. Eu tô vendo os dois já. Eles acho que são os que eu menos gosto. Eu não gosto muito deles também, não. Acho que se eu fosse citar a personagem que eu menos gosto do Vox Machina é a Vex, na verdade. Mas é o que é curioso, porque Laura Bailey tem os dois melhores. O melhor personagem da segunda campanha, da terceira campanha é maravilhoso também. Cadê? Me fala. Tá vendo esse robozinho com olhinho azul? Do lado dele é o Vax, né? Esse aí de asa. Aham. E do outro lado, montado na vassourinha, a Vex. Ah, nossa, não reconheci. Achei que era outro personagem. Porque ele não tem asa ainda. E não tem vassoura, ela não tem vassoura ainda. Na segunda temporada já resolve isso aí. Ah. Tô perguntando qual é o seu boneco favorito da segunda temporada. Pô, da segunda eu amo todos meus filhos. Ah, não pode. Muito difícil, muito difícil. Da primeira você falou nenhum, odeio todos. Da segunda você fala, gosto de todos. Olha, é muito difícil. Da segunda é muito difícil. Pô, eu gosto de todos. Talvez... Acho que é a Jester, né? Vamos... A Jester é um bom boneco. Resposta safe aqui. É um bom boneco, É a muito bom. Jester. Mas, Paulo, pra acompanhar Critical Role não é foco que você precisa. É tempo. Acho que E fé. foco também é importante, porque senão você perde seu tempo, né? Você tá... Pra absorver as dedicou, informações. né? Mas eu acho que não é o principal. Não acho que seja o principal. Eu vou acompanhar a Critical Role só pelas adaptações. Da terceira, por enquanto... Pô, eu gosto muito da Loud, né? Qual que é aquele que você recomendou no Fora da Caixa, André? Que é um standalone, assim. Ah, é o Exandria. Calamity. É o Calamity, Exandria Unlimited, Exu. Exu, exato, Exu. Que nem eu tava falando, que tem essa guerra, que tem as coisas, então, são os momentos antes dessa guerra acontecer. O Exu? O Exu, não, o Calamity, especificamente. Exu é histórias paralelas. Ah, todas as coisas... E aí, os Exus são o paralelos. Calamity é tipo o terceiro Exu. Tá bom, que é o que você recomendou pra quem nunca viu nada. É bom pra É caralho. bom demais, nossa, muito Ok. bom. E não é o Matt Mersando. Não é? Ele tem o poder de ter mercenaria, mano. Não é o Matt mestrando, mas é muito bom. É ótimo. O Bran é maravilhoso. Enfim. A gente pode coisar os desenhos com outras coisas, né? Então. Pode ser. Tengu, o que você traz pra nossa rodinha hoje aqui? Mal sabem vocês que eu também vivo num Isekai. Só que o Isekai ele só acontece de madrugada, quando eu abro a minha Twitch e sou transportado para o mundo do sumo. Olha aí. Porque eu estou viciado em sumo, ultimamente. Eu tava vendo um canal de um cara que streama jogo de luta, o Juicebox, e aí ele curte muito sumo. E aí O que eu posso procurar aqui, Tengu, pra mostrar alguma coisa? Putz. Sumou anime. Não é anime. Caralho. Coloca sumo Basho, B-A-S-H-O. Sim? Qualquer Basho, Lugar do sumo. Isso. Esse aqui? Pode ser, Ok. Vai focar num lutador só. E aí um dia eu tava vendo o canal dele, tava de madrugada, tava fazendo alguma coisa, tava traduzindo alguma coisa. E aí ele acabou o streaming dele, e aí ele foi dar raid nesse canal, que se chama, curiosamente, de Midnight Sumo. E o que é esse Midnight Sumo? Ele é um cara que ele paga um streaming, tipo um Netflix da vida, do Japão, Sei. e ele fica streamando a tela dele. Ele não aparece, ele não comenta, é só o vídeo do Sumo. Pra galera ver e comentar no chat, conversar e ter os seus favoritos. E ele explica o que acontece e tal. E eu fui tipo, sei lá, eu vou ficar aqui assistindo e tal. Né? Não tenho nada a perder mesmo, né? E cara, é muito fascinante. Tudo de Sumo é muito fascinante. Desde o fato de que existe
todo um ritual, né? O sumo, ele é quase uma luta ritual, né? Mas ele tem todo... Quando vai começar, tem o juiz... que ele tá todo vestido a caráter, ele chama, do leste vem tal pessoa, e do oeste vem tal pessoa. Aí eles sobem no ringue, e aí eles fazem uns alongamentos assim e tal. Aí vai tipo, joga o sal no ringue, e eles vão se encaram, né? Porque na verdade, assim... O sal é pra purificar? Sim. A luta só começa, né? Que eles agacham um de frente pro outro. A luta em si só começa quando os dois colocam as duas mãos no chão. Então é sempre assim. Um vai, agacha e bota as duas. Aí o outro vai, tipo, bota uma e eles ficam se encarando, assim. Aí, tipo, ele bota a segunda e os dois partem pra cima e já começa uma loucura. E o sumô, ele é tipo Smash Bros, né? Tipo, ganha quem empurra o outro pra fora da arena. Então, tem algumas regras do sumô, né? Você ganha assim, você derruba, tira a pessoa da arena, né, pra fora da arena, ou se você tira os 2 pés da pessoa do chão. Rapidinho. Pera, se você tira os 2 pés da pessoa do chão, então Isso. você levantou ela, você ganhou. Sim. Na hora? Sim. Caramba! Olha só, aqui teve um momento que ele deu uma largada não Queimou autorizada. queimou largada, exato, Ó, ele vai lá, tá vendo? Eles se encaram. Colocou, botou 2. E não pode. Porque o outro não colocou a segunda mão no chão. Não então colocou não nem a pode. primeira, no caso, né? Pois Mal é. tinha colocado a primeira. Né? Tava muito empolgado. E aí tem toda essa tensão, né? Enquanto eles estão se encarando e tal. Então a pessoa, de repente, se conseguir levantar o cara, você ganha. E só pode usar da cintura pra cima. Não pode chutar a pessoa. Você não pode. Você É que não chutar. pode golpe, na verdade. Não pode, né? não pode. Você pode dar tipo, pode? tapa pra afastar a pessoa de Mas você. vai falar, o Honda usa tapa. Bom, o Honda ele voa e ainda te dá uma cabeçada também. Tá né? bom, verdade. Tem essa. Mas eu acho que pode usar o pé pra meio que dar uma rasteirinha e levantar. Porque eu acho que eu já vi isso, de usar o pé de apoio pra tirar o apoio da pessoa. Ah, ok. Sim. Mas não pode dar um chutaço, né? Não, acho que chutar não pode. Eu O joelho. nunca vi ninguém chutando ninguém. Entendi. Perguntar, qual animal come cenoura? O coelho, que te chuta com o joelho. Isso. E é muito doido porque nesse canal aí, ele passa, quando não tá na temporada de sumô, ele passa tipo, torneio de sumô colegial. É a galera do ensino médio, assim, indo. E tem, tipo, sumô do fundamental. É as criancinhas, pequenininhas, assim, se empurrando e tal. É bonitinho, é de um jeito esquisito, né? Mas, assim, na verdade, tem 6 temporadas de sumô por ano. Cada uma que dura 2 semanas. Né? Então, tipo, tem uma temporada de 2 semanas em janeiro, uma em março, uma em maio, em julho, setembro e novembro. Mês sim, mês não. Mês sim, mês não, tem 15 dias de sumô, direto, né? E aí, é muito louco porque na temporada todo mundo enfrenta todo mundo, dentro das suas divisões, né? Tem divisão de categoria por peso, altura? Não, a categoria é experiência. É ranqueada. Nossa, é ranqueada. Nossa, mas é que é foda, né? Porque, por exemplo, agora a gente tá vendo um cara menor contra um cara bem maior, né? Sim. E tipo, caraca, parece que o cara menor não tem a menor chance. Mas aí os caras menores, eles têm outras táticas Sei. pra desestabilizar, usar o peso do grande contra ele, né? Então tem muita... Vê se o grande vem atacando, o menorzinho ele dá uma puxada, assim. Sei. Né? Porque às vezes acontece muito de você conseguir derrubar, tipo, você fazer o cara avançar, sei lá, tropeçar e cair de cara no chão, sabe? Uma parada dessa, entendeu? Então tem técnicas e técnicas pra coisar. Mas se eu não me engano, não tem divisão por peso nas categorias, né? Entendi. Mas... Pô, sabe o que isso parece muito legal de ver? Um documentário, assim. Sim. Vendo, tipo, como que é a vida de um... Como é que falam? Alguém que pratica sumo é o quê? Sumotori. É um sumotori? Ou rikishi. Um rikishi profissional, assim, sabe? Sim. Como é que ele... O que ele come? O que ele faz pra treinar o sumô dele, sabe? Globo Repórter, assim. Globo Repórter. Exato. O que come? Onde vive? Onde vive. Engraçado porque existem... empresas que fazem pacotes de turismo pra quem quer ir conhecer a galera do sumo. Assim, tipo, porque cada lutador, ele é filiado a um estábulo, eles chamam, stable, né? Que é tipo uma equipe. É tipo o Palmeiras, o Corinthians. Sei. Você não usa o uniforme da sua equipe, mas... É tipo a Loud, tem que falar os que o jovem tem. Isso,
mas ele representa a equipe. Lá eles vivem juntos, eles dormem juntos, eles comem juntos, eles fazem todas as tarefas juntos. Treinam juntos, né? Isso é muito legal, porque tem você cria todo o lore, né? Da parada, assim. E agora acabamos de ver um cara menor puxando a perna e conseguindo derrubar o maior, entendeu? né? Pô, legal. Tem tática, sabe? E se o maior botou a mão pra fora, ele perde ponto? Já, tipo, se botou qualquer parte do corpo sai do ringue, perdeu. Então, é legal porque ou as lutas são muito rápidas, ou elas são demoradas. Porque, tipo, às vezes eles ficam um agarrado no outro, meio que, tipo, num impasse, assim. Tipo boxe. Tipo, acho que chama clenching, né? Clinging. Quando os caras do boxe meio que se E aí abraçam, tem que assim, afastar. né? E aí o juiz fica, vai porra, vai porra, vai porra, vai porra. Porque você escuta o juiz falando, Hakioi, pra falar sem parar. Na verdade, o que ele tá falando, primeiro é que, tipo, você ainda tá no ringue. Você não foi tirado do ringue, então pode continuar lutando. Tipo, tá todo mundo no ringue ainda. Vai, né? Então tipo, tem essa energia do juiz botando pilha nos caras, e eles vão tentando se empurrar, se puxar, tirar. E aí você vê, e aí você começa, que é a coisa mais legal, que você acompanha a trajetória dos lutadores. Sim. Porque na transmissão sempre tem uma ficha técnica de quem tá lutando. Tipo, quantas vitórias, quantas derrotas, quanto ele pesa, de qual stable ele vem, né? E aí você vai vendo, pô, caralho, esse cara já jogou e ele ganhou, pô, ele tem chance de ganhar mais uma, e se ele ganhar, ele vai passar de divisão. Sim. Ele vai pra próxima, né? Que nem eu tava falando no chat, o Felipe falou que a gente tá vendo um vídeo de um lutador que é o Enro, aparentemente. Sim. Que ele é famoso por ter 1,68, menos de 100 quilos e tá no Top Division, que é eu imagino que seja... Então é muito louco você acompanhar essa história. Interessante, E tem uns caras que eles são... não tão altos, mas eles são... E nem tão grandões, mas eles são musculosos pra caralho, assim. Esse maluco, tipo, as costas são musculosas do maluco. Sei. É muito doido. E às vezes isso funciona, às vezes não. Porque o sumo tem muita técnica também, né? Tipo, não é só você ser grandão e empurrar a pessoa. Tem muito preparação mental e técnica de puxar, de empurrar, Sim, de dar balão, de desestabilizar, né? E é muito legal porque o que acontece? No dia, né? A temporada são 15 dias por vez. E começa da divisão mais baixa, o dia de sumô, até a mais alta. O cara botou as duas mãos no chão. Aí ele perdeu? Perdeu. Perdeu. Se ficar de 4, perdeu. Perdeu. Entendi. Né? E aí você vai vendo o ginásio enchendo. Né? Porque sim. ninguém quer ver as divisões mais baixas. E você vê, tipo, ficando cheio. Quando começa, aí até na transmissão, quando começa as categorias mais altas, começa a ter, tipo, card de UFC, assim. As fotos dos caras, com enfeitinho, entrevista. E é muito da hora. É muito... Você vai meio que entrando no lore, vai ocupando a sua mente, e você quer saber... Existe lore até dos juízes. Olha tipo, existe o clã de juízes, tá? Os clãs de juízes com sobrenomes específicos. Eu achei... Isso é muito anime. Eu achei interessante que... Tem anime bom de sumo? Deve ter. Tem o Hinomaru Sumo, que é o mais famosinho, assim. Achei interessante que o juiz, ele tá vestido que nem o Sai do Ricardo Nogo. Eu imagino que seja coisa da época. Então, é uma coisa cerimonial, assim, né? Até. Esse chapéu específico, né? Sim. O tipo de vestimento e tal, né? E tem os juízes que só apitam. Só. Quando é gol e falta, né? Só participam das batalhas, das lutas de categoria mais alta, né? Não das mais pra baixas. pagar o juiz. Exato, né? Exato. E também o salário, só ganha salário quem tá acima de uma certa divisão do todo de sumo. Não é todo mundo que ganha salário. A pessoa tem que trabalhar fora o treinamento de sumo. Complicado. Esquisito isso aí. Então, até a pessoa ganha meio que dinheiro. Na hora que ele ganha a luta, ele vai, ganha um dinheirinho, toma aqui o dinheirinho. Alguém tá com o dinheiro. Pá. Tipo, o juiz ele traz um envelope com dinheiro. Caramba! Tipo, o cara faz uma reverência, assim, pega o envelopinho e sai da arena. Sumo tem aposta, tipo boxe? Deve ter. Mas deve ser legal. É tipo Imagino que seja. Um mundo sombrio do sumo. Imagino que na máfia deve ter aposta ilegal de sumo pra caralho, assim. Sumo clandestino. Deve ter pra caralho, né? Ai. Um sumô que vale soco na cara. Ai, que E tomba. agora?
O grandão caiu primeiro. Aí, olha. então, às vezes... Tem VAR? Tem os bandeirinhas. Que fica olhando. Às vezes, quando é muito inconclusivo, eles refazem a luta. Tem que lutar de novo pra ver, Nossa. pra ter um bagulho claro, assim. Né? Curiosidade, pra quem tá vendo ao vivo, né? Tem cadeiras de espectador muito perto do ringue. Já teve o espectador que morreu. É isso que você fala? Não, mas é considerado... Se um lutador de sumô de alto nível cai em você, é considerado boa sorte. Olha só! De alto nível, tá? Não é qualquer bosta, não. É tipo pegar a bola no beisebol. Isso. Peguei o lutador! E a bunda do lutador veio voando até em mim. Mas isso você tem que ter acima de 16 anos pra poder sentar na fila da frente. Pra não dar ruim. Pra né? não dar ruim. Aí olha lá, né? Dependendo. E, mano, tem uns velhinhos, tá ligado? Bateu, morreu ali. filho. Tinha que ter um mínimo e um máximo de idade também, hein? Pra estar na frente. Pois é. E se eu não me engano, mas assim, é limitado porque, se eu não me engano, os ingressos pra fileira da frente são super caros, assim. Imagino, né? São os mais caros. Ah, sim. Né? Pra você tá lá no suor, sentindo o suor do mano voando na sua cara. assim. Sentindo o mano voando na sua cara. Mas você sabe se sumô ainda é muito forte no Japão de público? Sim, muito. Porque eu sei que culturalmente lá é presente e tudo mais. Sim. Mas se realmente é algo que as pessoas ainda costumam acompanhar... Ginásio lotado, a galera sendo fã-clube de certos lutadores, entendeu? Ok. É super popular. Você vê nessas transmissões aí dos campeonatos, quando vai enchendo até a lotação média do ginásio até, a galera com faixa, com plaquinha, não sei quem, eu te amo, tal. Legal. Boa sorte, as criancinhas. Porque eu tava pensando, tipo, será que hoje em dia é algo mais de tradição, assim, do que algo realmente que vai trazer gente e tal? Mas Não. eu não acompanho ainda. O Yokozuna é a posição mais alta e só tem um por vez. O Yokozuna atual, ele tem 31 anos. É super novo. Eu vi isso daí no One Piece. É. Olha só. Um ano tem um cara que é um Yokozuna. Então. Que interessante. Então o Yokozuna é o Pelé do sumô. Isso. É o atual campeão. É o campeão. É o cara que ainda tem o cinto. Sim. Sim. Ele ok, faz pode sentido. ele pode ser desafiado a qualquer oportunidade. Tem uma chance de desafiar o Yokozuna, mas tem que ser o pica, né, pra poder desafiar ele. Mas é isso, é só um por vez. E Você sabe qual o sentido cerimonial das coisas, assim? o lore profundo do sumô eu não manjo, não. Não, mas tipo, pra que Quando serve alguém- Alguém no chat perguntou interessante. Pra que serve essas tirinhas? Tem umas tirinhas assim. Eu não lembro pra que serve exatamente. Eu não sei se é o seu ranking, na verdade. Eu não lembro exatamente pra que serve. Mas tem um significado. As Porque tiras. parece ruim, né? Parece mais lugar pro cara puxar, sei lá. Sim. E ela sai, ó, viu? O cara acabou de ela como é que fala? puxar. Ela é retirável, ela é É. retirável. E teve partida que a gente tá vendo aqui ao vivo que cai durante também. Sim. Tem também um cabelo. Esse cabelo é o cabelo deles mesmo? Ou sim, é o cabelo deles. E só sumotores a partir de certo nível podem usar o cabelo com esse tipo de penteado. Caramba! Sim. Interessante. E os cabelos deles são muito longos. Muito compridos. Pra fazer esse daí tem que ser, né? Porque ele vem aqui pra trás, ele sobe e amarra, né? Tipo... Sim. Perguntaram no chat, tem sumô feminino? Tem, mas essa liga oficial de sumô não tem participantes mulheres. As ligas de sumô feminino são meio... Elas não são clandestinas, mas elas não são credenciadas, reconhecidas oficialmente pela Associação de Sumô do Japão, que nem a gente vê, Sei. né, os grandes temporadas. Tem um sumô internacional? Tem muito lutador de sumô de fora do Japão. Teve yokozunas búlgaros. Tem muito yokozuna búlgaro, mongol, chinês acho que não tem, mas tem vários países que saem muitos sumotores internacionais. Mongólia e Bulgária acho que são os que mais tem, assim, se me falha a memória. Né? Interessante. Cara, é muito legal. É muito, tipo... O Felipe falou que tinha um brasileiro que se aposentou no passado. Tá aí. Estava no top também. Tem alguns, não são só japoneses, não. Os japoneses são a maioria, obviamente, né? Mas... Rússia tem sumotori russo, sim.
Sim. Cara, vale. É muito divertido, assim. Porque as lutas são muito. As lutas de divisão mais baixa costumam ser rápidas. Então, tipo, você vai vendo e você nem sente, assim. Não, e até dar a pontuação também, né? É rápido. De que nem você falou, tem alguns rounds que demoram, mas geralmente... é rápido. Tipo, o cara vai e derruba. Ganhou tal. Beleza, sai, já entra o próximo. Mas ganhou tal. Mas não tem, tipo, tem que ganhar melhor de 3. Não, todo mundo enfrenta todo mundo. Mas é uma vez só. Uma vez só. Então caiu, acabou. Caiu, acabou. Tipo, você vai... Assim, você tem... Dependendo... do número de pessoas que participam por divisão, mas você perdeu, é uma derrota, você ganhou, é uma vitória, e no fim do dia eles contam tudo que você ganhou e que você perdeu, pra ver onde você fica no ranking, sabe? Foi tipo o nosso pré-release de Magic. Pois é, exatamente. Só que a gente não lutou contra todo mundo. Pois é. E perdemos tudo. Tô achando fofo uma moça muito empolgada ali na plateia. Então, tipo, a galera é genuinamente muito empolgada assistindo, cara. Você sente a puta vibe gostosa, vibe indescritível. Vibe indescritível. Tá aí. Cara, Sumo é muito divertido. Assistam Sumo, é muito legal. Opa. Desculpa. Fala de novo o final. Sumo é muito divertido, assistam Sumo, é muito, muito legal. Agora sim. Aprovado. Falando sobre o passado japonês, que o sumo, ele remete muito, né, a tradições. É verdade. Tradição com modernidade. Olha. Agora pode usar AK-47 no sumo. Olha aí. Eu vou falar hoje de um anime moderno sobre uma história muito antiga. É uma mistura de uma história muito antiga com... Como que eu posso dizer? É que foi algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas tem... De verdade, não é uma lenda, um conto. Sim. O filme em si, ele toma extremas liberdades, né? Mas num período que aconteceu... Tipo Rei Arthur. Não. É um romance histórico. É um clã. Porque assim, o filme que eu vou falar hoje é o Inu-Oh, que é um filme que eu acho que tá concorrendo ao Oscar de animação. Olha! Ou não? Não sei dizer. De qualquer A Clarice forma, talvez saiba. é uma animação dirigida pelo Masaki Uasa. Não tá. Tá, não. É um filme dirigido pelo Masaki Uasa, que pra quem não reconhece de nome, é aí o cara do Devilman, Crybaby, é o cara aí do... Ping Pong, Eizouken, Tatami Galaxy... Muitas coisas. Essas coisas aí. E ele é baseado num livro. É uma confusão. Eu vou errar um monte de coisa aqui, gente. Eu peço desculpa, mas é baseado num livro. Que nesse livro ele conta uma história de um período histórico do Japão. Então ele tem camadas de interpretações e influências aí na história dele. É tipo aquele moço lá que conta a história do Rei Arthur. Cornwall. Cornwall, é tipo um... É um romance histórico. É um romance histórico. É um romance histórico com fantasia em cima, assim. Uma ficção histórica, alguns diriam. Ok. Gosto. Fantasia. Que, assim, primeira coisa que eu gostaria de dizer. Se você tem algum interesse em assistir esse filme, não ouça o que eu vou dizer. Porque eu acho, pra mim, é muito interessante ver o que acontece e como acontece. Porque o filme, a primeira, sei lá, 1/3 dele, ou quase a metade dele, você não sabe o que ele... ele dá uma sobre virada muito grande. Você não sabe sobre o que ele não sabe quem é o protagonista, você não sabe tanta coisa desse filme, porque o primeiro... o nome do anime, gente. Isso. Do filme de anime. Boa parte do filme, quase 1/3 dele, é construção. É só coisas acontecendo com múltiplos personagens. Achei que era tipo um prédio que eles estavam fazendo. E aí a história meio que entra no que ela quer contar de fato. E quando ela entra de fato, eu meio que sinto que é um spoiler falar isso, mas eu vou falar porque não tem como falar sem falar. E assim, é a premissa do negócio, é quando ela entra de fato na história. Eu não vi o trailer, mas eu imagino que vai ter isso no trailer, né? Porque é o assunto principal. Eu não vi o trailer também. Eu também. Porque eu não vejo mais trailer, né? 2023, quem vê trailer? E quando eu fui ver esse filme, eu vi porque a Clarice falou, olha, tem um filme novo do Yuasa, vamos ver? Mas é tipo isso, por isso que eu até falei, tipo, se saber que é desse cara é o suficiente pra você, vai ver. Você não vai ver. Esse vai ser o último bloco? Vai, né? Vai. Sim. Sim, vai ser o último bloco. Mas vamos lá.
Eu vou meio que começar do começo, porque talvez seja importante contextualizar algumas coisas. Mas o filme, ele começa narrando, a princípio, uma guerra. O filme, ele se passa em 1300 e tantinho, no Japão, eu não sei o nome do período. Nem era Japão ou já era Japão? Já era Japão. Ele conta... E aí entra uma confusão. Que o filme, ele assume que você sabe da história do Japão, tá? Já fica aí a informação. Porque ele começa a falar termos e nomes de uma maneira que ele não explica essas coisas. Você tem que saber da história do Japão pra saber. Porque tem um termo que eles usam que é o Henki. Eles usam isso muito no filme. Henki. E não explica que porra é essa. E eu ficava, tá, Henki, eu acho que é isso. Como é que escreve? É Henki. Aí depois eles falam Henki num outro contexto que eu fico, mas pera, esse contexto que eles usaram Henki aqui é um pouco diferente do Henki que eles usaram ali. Eu fui pesquisar depois que o filme acabou, e o Henki, ele é meio que um clã / uma família. Reiki. É Reiki? Não é Reiki? É Reiki, é isso. É Reiki. Eu falei Henki, desculpa. É Reiki. É Reiki. É. Porque É um clã. Como assim? é uma família. É uma família. É uma família. Tipo um sobrenome. Ah, Só então... que ao mesmo tempo... Mas pera, Reiki significa uma família? Reiki significa... Ou Reiki é o nome de uma família? O que é um sufixo que é família. Ah. E o rei é de Taira, que é o nome de fato da família. Ah, então Reiki era uma das famílias Isso. dessa época. Não. Que de Reiki. Rei, que. Que é família. Rei é Taira. Tipo, é outra leitura pro mesmo kanji que se lê Taira. Exatamente, isso que eu ia dizer. Porque tem hora que cita Taira. Tem hora que cita Reiki. Ele não explica isso. Na legenda que eu vi, não explica Mas isso. são as mesmas pessoas, então. É que Reiki Monogatari, o nome é uma obra, um livro que é ultra famoso na história do Japão. Então, realmente, todo mundo vai saber o que é. Então, eu não sei e a legenda que eu vi não explica isso. Mas a legenda, hoje em dia, não tem mais nota do tradutor. né? Como é que você vê que Keikaku significa plano? Aquele blocão de texto, assim, você pausar. fonte 2. E isso prejudica um pouco o entendimento completo do filme, eu senti. Por exemplo, eles começam citando a guerra que teve, e eles são duas famílias, basicamente, que estavam liderando aí essa guerra do jeito que eles vendem isso. Essa família Reiki, que é a Taira, e uma outra, que agora eu já não sei mais se é o nome da família ou é a junção das coisas ali, que é o Genji. Genji, sim. Que é a briga desses dois lados. Então, a família Taira e a família Genji. É a família Taira e a família... O Genji é o Reiki. Minamoto? Eu sei que é o Gen do Genji, tipo, o Shi, do Ji, Shi é de clã, e o Gen é Minamoto, acho. Essa confusão toda, esses 4 termos trocando entre si, no caso são 2 termos trocando entre si, que no final viram 4, o filme navega entre eles de uma forma que pra mim não era clara. Pra quem é japonês, obviamente, é claro. A legenda não se deu trabalho de explicar. Fiquei confuso em alguns momentos. Fiquei confuso em vários momentos desse filme, por sinal. Mas é coisa do... Eu acho que já é coisa do Iwata, isso. Iwata? Yuasa. Você não acha que é coisa da cultura, assim? Tipo... Não, é dele. Porque muitas das coisas dele, que eu vi, pelo menos... Ele meio que não entra muito em explicação de coisas assim, não. Ele conta a história... Se você não pegou algo no caminho, você não pegou algo no caminho e boa sorte. Mas eu tive essa sensação também que assistindo, que é muito um filme pra japoneses, assim. Não é um filme tipo, olha, vamos te apresentar, né, esse teatro novo, vamos te explicar o que é, né, vamos trazer você pra essa época e te introduzir a esse mundo. Não, tipo, você conhece isso aqui, né, tipo, é tipo um filme brasileiro, ele não vai te ensinar a origem do Saci, sabe? Tipo, Sim, Só bem... vai aparecer o Saci. Exato, é bem nessa pegada assim mesmo. Mas então vamos lá. Calma, essa época que o filme se passa é depois do Nobunaga? Oda? Não, muito antes. Muito antes. Mas não é ele que unifica o Japão? É que O Rafa trouxe do nada um outro assunto que não tem nada a ver do que a gente falou até agora, mas tudo bem. Ele unifica o Japão depois eles estarem separados nos Warring States lá, né? Tecnicamente, o Nobunaga nunca unificou o Japão. Ele morreu antes, mas eu entendi Mas a ideia. ocorre uma separação e aí depois uma unificação. Não, mas então não era ainda o Japão, entendeu? Né? Eram vários... Sim.
não era um país unificado, eram vários clãs com territórios diferentes, não? Eu imagino que ainda existisse o Japão ali. Já existia um imperador? Não sei. Já, sim. Imagino que sim. Sim. Voltando pro filme. O começo do filme começa narrando essa história, essa guerra dessas duas famílias aí. Brevemente fala sobre isso. Fala-se de uma... Como que eu posso dizer? Uma regalia... Como que eu posso dizer? Um Objeto... Um objeto de realeza. Sim. Que foi se perdido. E que o Shogun atual procura esse objeto de realeza. Mas é um objeto físico? É um objeto físico. Que a legenda... Eu tava vendo em inglês, porque eu não encontrei a legenda em português. Sempre falava... Acho que é Royal Regalia. Regalia é um termo pra algo real, basicamente. Algo que demonstra... Realeza. E, vendo o contexto histórico depois, o Shogun, ele precisa de 3 objetos que determina, que dá essa realeza a ele. E, durante a guerra, se perdeu. Pelo menos um, que é o que durante o filme todo, basicamente... não do filme todo, mas durante o filme é importante esse objeto. Esse objeto da realeza. E é spoiler saber o que é esse objeto? Acho que não, que é uma espada. No comecinho já... Você já vê isso, Já vê, a espada. Ok. Ele quer essa espada. Então, o começo do filme é... Esse contexto de guerra, perdeu-se a espada, o Shogun quer a espada. Peraí, o quê? Vídeo. É que o vídeo eu tenho certeza que vai passar da parte que o Sushi tá chegando ainda. Ok. Tem essa guerra, o filme começa então contextualizando. Tem essa guerra, o Shogun atual quer essa espada. Beleza, chegou no filme. Tem uma vila pequenininha, ribeirinha, e tem uma família que vive de mergulhar pra procurar resquícios da guerra pra vender. Caramba! Então, tipo, sei lá, naufragou muitos navios na costa ali da região. O pessoal criou essa vila meio que de pescadores e nadadores, mergulhadores, que vive disso, de pegar pertences perdidos e vender esses pertences. Então essa espada se perdeu numa guerra, num naufrágio. Exato, exato. Achei que alguém tinha roubado. alguma Não, coisa se assim. perdeu no mar. Aí, chega um pessoalzinho nobre ali, parece nobre pelo menos, pessoas ricas, que são funcionários do Shogun, que dá a entender. Chega numa família desses mergulhadores e fala, olha, a gente ouviu dizer que a parada do rei tá aqui, nessa região, marca no mapinho X ali. Mergulha lá pra gente e procura. Eles falam, ih, a gente já mergulhou nesses cantos aí, a gente não encontrou nada desse tipo aí não, hein? Não, vai lá que vai ter. Então eles vão lá, procuram, de fato acham uma parada que denota ter uma importância, assim. Desgraças acontecem, não vou entrar em detalhes aqui. Coisas ruins, né? Pessoas morrem. Dessa família que eu comentei, vai o pai e o filho. A mergulhar. O filho perde a visão. O pai morre. A família entra em desgraça, assim. A mãe, ela entra em choque, digamos assim. E o menino, ele meio que acaba sem rumo na vida dele, assim. Criança de 10 anos de idade, menos até. E ele encontra um monge. Como é que chama esse monge? Biwa. Biwa. Tá. Não, o instrumento é o Biwa, né? O instrumento é Biwa, mas é um monge que a função meio que desse monge É tocar esse instrumento. é tocar esse instrumento e contar histórias enquanto toca esse instrumento. Então ele é um monge... É um bardo. É um bardo de manter histórias vivas através da tradição oral. É a função desse monge. E a criança andando pela praia, ela ouve a música e vai até a música. Diga-se de passagem, muito bonito. Muito legal. Assim, o anime inteiro, o filme inteiro é muito bonito, mas como o menino, ele é cego, o filme, em vários momentos, tenta colocar a visão dele em primeira A pessoa. percepção dele, né? Exato. naquele momento. Então ele tenta transformar uma parada meio visão do Demolidor do filme, de colocar o som pintando o mundo pra ele. Só que de forma colorida, como se Caralho. fosse tinta esguichando, assim. É Unfinished Swan. Tipo uma tinta aquarela pintando o mundo conforme a onda do som vai batendo nas coisas. É muito bonito visualmente.
Então, tá o monge deitadinho, né? Deitadinho não, sentadinho de perna cruzada no chão, tocando a biwa, o instrumento. Na praia. Na praia. E ele meio que vê a existência do monge, né? Com o som do instrumento batendo, assim. E ele é guiado pelo instrumento e ele fica fascinado com isso, né? Do instrumento, da história que o cara tá contando. Que ele fala, essa história que você contou, eu vivi. Eu vivi algo relacionado com essa história, que era uma história sobre a guerra, sobre a espada perdida, O clã Reiki. sobre o clã Reiki. E ele, eu presenciei isso daí que você tá falando, de certa forma, né? Ele não presenciou a história, mas algo consequências daquela história. E acaba que ele acaba seguindo esse monge. Ele acaba... É um monge viajante. Ele viaja o Japão contando essa história. Então ele começa a Passam-se anos, ele cresce com esse monge, ele aprende a tocar um instrumento, até que eventualmente eles voltam pra capital, da região que eles estão pelo menos. O monge, que é um monge muito velhinho, que também é cego, apresenta ele pro líder do clã ali, de clã de monges, né, que é acho que é Ishi o clã? Shi? De qualquer forma, ele apresenta pro líder do clã e fala, coloca ele no nosso clã. Eu tô ensinando ele e ele tem que trocar de nome. Pra entrar no clã novo, ele vai trocar o nome dele. Mas é tipo um clã ou é tipo um templo? É um templo, mas só que é meio que uma ordem dos monges bardos, digamos assim. Ah, ok. Entendeu? Então ele vai entrar pra essa ordem pra também ser um bardo que conta tradições orais aí. Beleza, isso acontece meio que ao mesmo tempo, enquanto o filme tá contando isso, ele tá contando a história de um outro personagem também. Que é um menino que nasceu com uma deformidade. Que você nota que é uma deformidade meio mágica no momento que ele tá dançando e de repente dá uma explosãozinha de pó e ele cresce. E ele, à primeira vista, só tem um braço. E quando ele cresce... E cresce como se fosse, sei lá, uma criança de 6 anos que teve 10 anos. Ele cresce. Mas ele cresce ou ele envelhece? Cresce magicamente. Ele tem uma máscara, você não vê o rosto dele. Esse braço fica ainda maior. A proporção do corpo-braço. Então ele tem um braço muito longo. Tipo, muito longo. Muito longo. É tipo, sei lá, ele é dessa altura, o braço dele chegaria no teto, assim, sabe? Por podcast, ele tem, sei lá, 1 metro e tanto de criança. Vamos dizer, 1,20 m, 1,30 m. O braço dele tem 2 metros. Só o braço. Mas é tipo a tribo dos braços longos? Tem Não, várias só ele. Só ele. Não, mas digo, tem várias articulações Não do braço? mostra, ele tem ele usa uma roupa que é um emendado de vários tecidos que tampa o braço inteiro dele. E ele tampa o rosto com aquele parada do Uma cara. cabaça. Cabaça, isso. É uma máscara feita de uma cabaça partida ao meio com os furinhos onde ficam os olhos dele. E você nota que os olhos dele não estão onde comumente se fica. Fica como se fosse meio que na testa ou na boca, mais ou menos assim. Eles estão na vertical em vez de na horizontal, né? Exato. Então, você começa a ver esse personagem andando pela cidade, muitos cachorros inus, né? Cachorro em japonês inu. Andando com ele, e ele alimentando o cachorro, e ele se alimentando junto com os cachorros. Então ele convive com os cachorros da Ele é o cidade. rei cachorro. Exato. Eventualmente a história chega nesse ponto, mas ele se nomeia Inuo. Então o nome do filme vem desse personagem, o Rei dos Cachorros. Ou o Rei Cachorro. Então você acompanha a história desses dois personagens que eu comentei, né? O menino que vira esse monge bardo, digamos assim. E esse cara, o Inuo, que ele ama dançar. Que é uma família dele, é uma família de dançarinos tradicionais lá. A família dele é do teatro No, né? Especificamente. Isso. Que é esse tipo de... Também uma forma de contar histórias e tal. Exato. Então, esse menino, sempre que ele dança, você vê que ele tem uma pegada de dança meio hip hop, que fica uma parada meio anacrônica ali, né? Porque a família dele renega ele, aparentemente. No começo do filme não é claro isso. Nem é claro que eles são família, na verdade. Mas, né? Renega ele. Então ele, de longe, vendo a família dançar, ele também quer dançar. Então ele meio que inventa a própria dança dele. E, eventualmente, esses dois personagens se conhecem. E um influencia o outro. E é aí que o filme começa, de fato. Quando esses dois se encontram. E... o Inuo, eu não vou entrar em detalhes, mas ele percebe que ele tem muitas histórias a contar.
ele percebe que tem espíritos ao redor dele e esses espíritos contam histórias. E ele percebe, essa é a minha função na vida, é contar essas histórias. Então, ele vai usar da dança dele pra contar a história. E ao mesmo tempo, o monge bardo, jovem que eu comentei, vai ajudar ele a contar essas histórias, trazendo público pra dança dele. Então, os dois em conjunto contam essas histórias. E o filme é sobre isso. Ok, bacana. Só que, além da dança ser anacrônica, que ela não vai ser só hip hop, cada música meio que vai ter uma pegada de dança diferente, mas no geral são danças anacrônicas. Quando o outro menino ele vai fazer o espetáculo dele pra trazer público pro Inuo, pra dança do Inuo, é guitarra. Não tem uma guitarra. Ele toca uma biwa, mas a gente vendo o filme é uma guitarra. E ele toca tipo Jimi Hendrix, assim, sabe? Tipo, atrás da cabeça e fica a camisa e sensualiza e é porque um show absurdo. O filme ele tem saltos de tempo, assim, sem contextualizar, mas o sentimento que passa é a influência dos dois. Não, é só trocar o coisa aqui. A influência do Nuo passa pro monge e ele fica mais rebelde, mais único. Ele começa a experimentar mais e ele vira uma banda de metal. Não uma banda de metal, mas uma banda de rock. Então, tipo, é muito engraçado porque fica na ponte, né? Que é onde o pessoal passa com frequência. Então ele fica na ponte pra fazer esse espetáculo pra trazer público pro Inuo. Então ele tá tocando a guitarra dele, digamos assim. Aí tem um cara com aquele... Um tambor tradicional japonês que virou uma bateria. Aí tem um cara que fica cuspindo fogo, como se fosse um show de metal, sabe? Não, e o público, tipo, fica tipo o público dos Beatles, assim, né? As pessoas começam a... meu Deus! Gritar, desmaiar o cabelo. Aí, o filme foi tipo, vamos dizer, 1/3 do filme é essa construção. O outro 1/3 do filme é um musical. É música atrás de música, atrás de música, atrás de música. É tipo umas 3 músicas seguidas. Não, assim. inclusive, a primeira vez que realmente rola esse show é bem longo, assim. Eu tava tipo, meu Deus, mas assim, não vai acabar nunca mais. Mas assim, talvez o melhor momento do filme, pra mim. Assim, a parte da ponte mais a dança que é embaixo da ponte. Eu gosto mais do depois, que é aquela outra apresentação. A segunda apresentação é ótima. E a final eu gosto muito também. Essa da ponte, eu gostei... Mas assim, pra mim, tipo, tinha que ter 1/3 da duração, assim. Eu gosto muito da narração dele enquanto ele dança, contando a história dos braços. Não, é legal, é bem legal, só achei que foi muito longo. Da parada toda. Eu não vou entrar em muitos detalhes das consequências das danças e coisas do tipo, mas... As músicas são muito maneiras, as danças, as performances são muito maneiras. A animação é muito foda. A animação é muito foda. Muito foda. E tipo, uma dança que eu queria entrar em detalhes, de que eu tava assistindo e eu tava pensando, caralho, eles são muito espertos em como eles misturam as temáticas com a dança, com como a gente coloca essa coisa moderna que a gente quer colocar nesse mundo mais de uma maneira que faça um pouco de sentido nesse mundo. Então, a segunda, eles estão contando uma história de uma baleia. E a história tá sendo contada no topo de uma casa de vários andares, assim. Estou meio que na sacada dessa casa. E nessa casa, fora a sacada, tem meio que um pano passado na frente dela. Nesse pano, atrás dela, estão projetando... seria tipo o telão do show de hoje em dia. É como se fosse um telão de show, exato. Com esse palco no meio do telão. Vamos pensar assim que é mais fácil. Então, tem esse telão gigante, que é uma altura de uns 3 andares, digamos. Tem o palco no centro desse telão. Atrás do telão, eles estão fazendo uma sombra de baleia no telão. Então é como se, tipo, estão com uma fonte de luz, com um papel no contorninho de uma baleia, fazendo essa sombra de baleia no telão. E ele contando essa história da baleia. Como se atrás dele o tecido fosse a água. Porque o tecido ele fica ondulando com o pessoal balançando pra fazer o efeito da água. Você pensa, porra, que maneiro, né? Eles estão ondulando o tecido pra fazer as ondas da água enquanto a sombra faz a baleia. Porra, que sacada maneira, né? Aí, eventualmente, o Inuo se pendura por cordas num guindaste de fora da tela. E ele se pendura de uma forma que ele começa a bater o pé no tecido. Como se ele estivesse em cima da baleia. E toda vez que ele pula e bate no tecido, tem umas paradinhas de água em volta do tecido que esguicha a água. Então, tipo... Ok, é uma parada
que não faz sentido pra existir nesse mundo, que eles estão tentando trazer Sim, algo sim. moderno pra isso em questão de tecnologia. Mas pensar em como fazer isso, né? E pensar em como fazer isso da corda e da água e do pessoal balançando e da luz. E ao mesmo tempo, junto com a dança e a história que ele conta, é muito visualmente muito legal ver a baleia na água, ele pulando na baleia enquanto ele conta a história, esguicha a água. É uma experiência muito maneira de ver e de ouvir, porque a música é muito boa também. E é um filme que as músicas ficam... Eu não sei, elas ficaram muito comigo, as músicas. Porque, como é alguém contando uma história, ela tem esse ar meio narrado, que não sei, é meio hipnotizante pra mim, e acabaram marcando e ficando comigo, e o filme acabou e eu ficava pensando, tipo, porra, a música da baleia, né? Porque o filme, ele é muito sobre o valor de preservar essas histórias, né? Exato, muito sobre isso. E eu não queria entrar muito em spoilers, mas essa confusão do reiki que eu tava falando é porque essas histórias que ele tá contando são dessa família. São dos soldados que lutaram por essa família. Sim. E são histórias que estão sendo abafadas porque o Shogun atual é da família que venceu a guerra. E os reiki perderam a guerra. Então ele quer abafar essas histórias. E aí tem essa vibe bem punk rock, assim, né? De você ir contra o sistema através da sua música e tal. Exato. E é muito legal visualmente. A história ela é muito legal, envolvente, até que ela acaba. E esse é o meu maior problema com o filme. Que ele acaba. Não, o final dele é muito abrupto. Eu não achei muito satisfatório a maneira que acaba a história. Eu não sei, eu senti meio vazio, assim, quando acaba o filme, sabe? Tipo, nossa, tinha esse elemento que só não foi citado mais. Nossa, teve isso que simplesmente foi resolvido. Aí eu Tem o não... 2, né? Tá bom. Eu não entendi o que o destino do Inuo em si significa. Eu não entendi muito bem, eu acho. Então, pra história que eles estavam contando até ali, sim. sabe? Então talvez quem conhece os contos originais, talvez. ou o livro que é baseado, mais especificamente o filme, faça mais sentido e tal, tudo. Tipo, aqui tem uma cena final mesmo, que eu entendo o que ela quer dizer. Sim, eu também, né? Mas, né, quando a gente tá vendo ali, vamos dizer, a timeline principal, né? Eu também senti isso um pouco de meio vazio, meio sem saber o que tirar daquilo, assim. Então, tipo, o final do filme eu fiquei um pouco triste da conclusão que ele teve. Mas é um filme muito maneiro. É um filme muito maneiro. É muito louco, o filme é de 2021 e eu meio que só comecei a ouvir falar dele no começo desse ano. Parece que ele veio pra cá mais recentemente, Veio? né? Pro Brasil? É que ele começou a ser falado mais quando ele foi lançado nos cinemas americanos. Ok. No Brasil, eu acho que ele não foi lançado no cinema, né? Imagino que não. Não. Mas eu também ouvi falar mais quando ele começou a ter publicidade ocidental, digamos. Né? Eu acho que por isso que eu assumi que ele tava no Oscar, concorrendo ao Oscar. Sim. Porque foi meio que em janeiro, na época que o pessoal tava falando da lista de Oscar. Eu acho que é isso o principal. Também só caiu do caminhão esse ano. É possível. Né? E assim, quando eu fui assistir, tipo, essa semana passada. E eu baixei, sei lá, 1-2 semanas antes. Eu só achei um lugar que tinha. Caramba. Assim, eu não sou a pessoa mais bem conectada, né, na internet com esse tipo de coisa, mas eu achei bem difícil de encontrar o filme na época. Não lembro. Mas Inuo. Se você tem interesse aí, fica a recomendação. Pô, parece maneiro mesmo. Assim, muito, muito bom o filme. Gostei demais. Yuasa, que pessoa? Assiste o da menina. Como é que chama, Clarice? Que é o... Da onda? Walk on Girl. Como é que é? The Night is Short. Mais antigo. Esse é o mais antigo. É o anterior dele, eu acho. É muito legal também. Que ele é do autor do Tatami Galaxy, que eu sei que você não gosta. Sim. Mas esse daí é mais antigo, esse filme, não é? Ele é mais antigo, sim. É que ele tem um filme mais recente, que é alguma coisa Nami. Eu só lembro que tem Nami no nome do filme. Mas é bem legal também. Mas eu preciso ver mais coisas dele, assim, porque ele é um diretor que eu adoro o estilo, mas às vezes nem sempre... O estilo sustenta. O estilo sustenta pra mim. É tipo Tatami Galaxy. Eu acho muito maneiro o estilo, não consigo, não curti, sabe? Uhum. Mas aí quando você pega o Eizouken, assim... Pô, o Eizouken é foda.
Ping Pong eu não vi. Devilmanzinho. Devilman só viu o primeiro episódio. Devilman. Sério? É mesmo? É. Nossa, Devilman. eu acho que é brabo demais, muito bom. É, quero ver. E o Ping Pong também, pelo amor de Deus, velho. Acho que você Ping ia Pong não é o gostar, anime hein? favorito do Tengu? O Ping Pong é meu anime favorito. É mesmo? É. Porra, foda. E eu acho que você ia gostar, hein, Tengu, do Inuo. Não, a Clarice falou também no chat ali, eu tô louco pra ver. É bonzão. E não é longo, é 1h40. Passa voando o filme. Nossa, que delícia, filme curto. Nham, 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 nham. É. Alô, Avatar. Ninguém viu Avatar, só eu vi Avatar. É por isso que eu não vi Avatar. Ah, 8 horas de duração. Não viu, não pode falar. Não viu, não pode falar. E não podendo falar, então, a gente encerra mais um episódio do Fora da Caixa. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Tira de continuar ali agora de novo para as pessoas poderem desmutar. As pessoas se mutaram. Ah, mas vai acabar o episódio. acabando já. Rapaz, elas ouviram tchau. 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 E mais um episódio do Fora da Caixa. Muito obrigado a todo mundo que apareceu aqui no ao vivo com a gente. Lembrando que isso daqui vai ser editado e se tornar um podcast que você pode ouvir no seu aplicativo favorito de podcast aí. Basta procurar por Jogabilidade. E pra você que tá ouvindo a versão editada, twitch.tv/jogabilidade pra você acompanhar as gravações ao vivo aqui, participar do calor humano do chat. Quem sabe nos dar um subzinho. Como todo mundo que deu sub ao longo dessa gravação aqui, muito obrigado a você aí que deu sub. E lá comprar uma camisetinha, quem sabe, hein? Correio.com.br, jogabilidade. Pô, vai lá, comprar uma camisetinha. 1, 2, 3, 4, 5. Mas mais importante que tudo isso, Qual que é o mais importante? estar aqui com a gente. É verdade. Obrigado a todos vocês e Pela companhia. nos acompanhem aí no que vocês quiserem e puderem. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau.